Vamos ficar em pé, irmãos, para a leitura da palavra de Deus, uma parábola do Senhor Jesus apresentada apenas no Evangelho de Mateus. Parece-se muito com uma outra parábola que nós já estudamos aqui do Evangelho de Lucas, mas tem grandes diferenças. Então essa é uma parábola original, o convite do rei, conforme Mateus apresenta no capítulo 22, nos 14 primeiros versículos. Fazemos muita questão de dizer a quem nesse momento acompanha a transmissão do culto, dezenas e dezenas e dezenas de aparelhos conectados a nós, que temos também o texto bíblico para que vocês aí em casa onde estão, leiam a palavra que nos diz assim: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois encevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos orar? Deus bendito, nós temos confiado que a tua palavra é a verdade do Senhor apresentada a nós, porque o Senhor é bom. Dá-nos, Senhor, nessa noite, mais uma vez, grande alegria por podermos ouvir a Tua voz. Ajude o pregador, Senhor, em especial por conta das suas limitações, a fim de que seja fiel na transmissão da palavra do Senhor. Ajude o Teu povo, ó Pai, iluminando pelo Teu Espírito cada servo Teu, cada serva do Senhor, a fim de que compreenda a Tua vontade expressa para hoje. Dá à Tua igreja, Senhor, a condição de satisfazer-se na Tua palavra. Nós reconhecemos, Senhor, essa dádiva, esse presente maravilhoso que é a Sagrada Escritura. Nessa hora sabemos que estamos num banquete espiritual, pelo que nós já Te louvamos, e fazemos isso no nome que está acima de todo nome, no bendito nome, no triunfante nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Essa história, ou essa parábola, é contada por Jesus em meio a um confronto com os judeus. Observem, irmãos, que enquanto Mateus narra a proximidade da ida de Jesus a Jerusalém, onde seria crucificado após ser injustamente condenado, Jesus está cada vez mais confrontando os líderes religiosos por conta da discrepância que há entre aquilo que eles diziam e as atitudes diante daquilo que Deus lhes enviava. Nessa parábola, meus irmãos, em especial, o Senhor Jesus traz a lume a rejeição dos profetas do Senhor. Penso que muito claramente Jesus está falando
daquele que há pouco tempo havia sido rejeitado e morto pelos judeus, João o Batista, profeta fiel ao Senhor, e por conta da fidelidade ao Senhor, foi ele rejeitado pelos judeus e morto. Mas Jesus também está falando de si mesmo. Aqui mesmo nesse capítulo 22, os irmãos verão que os fariseus estavam tentando encontrar Jesus em alguma contradição. Vejam o verso 15 desse capítulo. E então, encontrando em contradição, poderiam tentar acusá-lo de heresia, de rebeldia ao governo. Poderia chamar Jesus de perturbador da ordem. É para um público que não necessariamente ouvia Jesus porque queria aprender, muito embora dissesse isso a Jesus, que Jesus fala, meus irmãos, daquilo que havia no coração daquele público. Jesus está agora falando de uma cena que era muito conhecida dos judeus, uma festa de casamento, em que um homem de muitas posses convida muitos para essa festa. A festa de casamento de uma pessoa com muitas posses, naqueles dias, não era como a festa de casamento dos brasileiros. Essa festa duraria até 7 dias. Então havia uma preparação longa. O convite era feito com antecipação. As vestes muitas vezes eram fornecidas por aquele que convidava, porque era parte da beleza, era parte do glamour dessa grande festa. Muitos animais eram mortos com antecedência, e o que havia de mais apreciado ao paladar das pessoas naquele dia, ou naqueles dias, era providenciado também com antecedência. Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a um banquete desse, a celebração de um rei, alegre por conta do casamento do príncipe, do seu filho. Os judeus normalmente associavam o reino de Deus a um banquete, porque para os judeus, o momento em que se estabelecem compromissos com outras pessoas, o momento mais apropriado é na mesa. Os judeus entendiam que o reino de Deus seria como um grande banquete, os servos de Deus com o Senhor, reunidos, pactuados, alegres, celebrando eternamente a vida na presença do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, sabendo que os seus ouvintes tinham em sua cabeça essa pintura, então fala de um outro banquete, um grande banquete, como sendo o reino de Deus, que foi oferecido aos judeus, mas por conta da rejeição aos servos do Senhor que levaram o convite aos judeus, o Senhor chamou os gentios a participarem desse convite, e Jesus está aqui falando sobre o ministério dele. Jesus falou a gentios, Jesus falou a samaritanos, Jesus falou a gente que os judeus rejeitavam como parte do plano do Senhor. Irmãos, há muitos teólogos com os quais eu concordo, que dizem que Jesus falou a realidade imediata que ele conhecia naqueles dias, mas Jesus também antecipou o que seria a história da igreja. Nós encontramos em Romanos 1,16, o apóstolo Paulo dizendo: não me envergonho do evangelho, não me envergonho da mensagem de Cristo, não me envergonho do plano de Deus. Está em Romanos 1,16, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do não judeu. Então a palavra do Senhor diz em Romanos 1,16, que primeiramente o Senhor, porque se fez homem como um judeu, vivendo entre os judeus, apresentou o seu plano de salvação aos judeus, mas também ao não judeu. E aqui, quando se fala do grego, fala de todo mundo que não é judeu, por conta da cultura. Roma conquistou o mundo, mas estabeleceu sobre os seus conquistados as características da cultura grega que Roma cooptou. Então o Evangelho está nos falando acerca disso. Nessa festa, o grande motivo de alegria é o filho do rei. Vejam
quando no versículo 2 é dito que as bodas celebradas tinham como centro o filho do rei. Por isso o rei, no verso 3, enviou os seus servos para dizer a todos: a festa do meu filho vai começar. Venham todos para o banquete. Venham todos se fartar. Venham todos para dias memoráveis. Venham todos para este tempo especial. Diz a palavra de Deus que no verso 4, enquanto os servos falavam do convite do rei, também diziam: o que há de melhor foi preparado, bois e cevados, tudo está pronto. Faltam apenas vocês colocarem as vestes especiais que eu preparei para vocês e já entreguei, para que comecemos a maior de todas as festas que vocês podem conhecer. Irmãos, eu imagino que enquanto Jesus estava falando do convite do rei, muitos que o ouviam pensaram: é claro que os convidados vão aceitar o convite. Seria absurda a rejeição a um convite desse. Como pessoas privilegiadas por um rei poderoso são convidados para a festa do casamento do filho do rei, podendo participar de momentos deleitosos, vão dizer não? É claro que eles vão aceitar. É nesse momento que Jesus diz: pois bem, eles não se importaram. Verso 5. Deu as costas para os servos que levaram o lembrete do casamento, como mandava a etiqueta daqueles dias. Outros foram realizar alguns negócios que poderiam deixar para outro dia. Eles rejeitaram o convite. E mais, verso 6, alguns não apenas fizeram pouco caso do convite, como maltrataram e até mataram servos que o rei enviou para convidá-los, dando-lhes a honra de participarem do grande banquete. Irmãos, parecia tudo isso absurdo, mas Jesus estava dizendo: vocês judeus fizeram isso. O Deus eterno, por meio dos seus profetas, a exemplo de João Batista, e por meio do seu próprio filho Jesus, tem chamado vocês a uma festa eterna na presença dele mesmo, e vocês têm rejeitado. Não apenas rejeitaram João e Jesus, como na sequência da história apresentada pela palavra de Deus, muito especialmente no livro de Atos, fica claro que os judeus rejeitaram os apóstolos, as testemunhas do Senhor Jesus Cristo, aqueles que andaram com Jesus e deram continuidade à obra de Jesus e continuaram pregando o que Jesus pregou. Rejeitaram a igreja de Jesus. E ainda hoje, meus irmãos, muitos e muitos judeus rejeitam a mensagem do Messias, do Salvador Jesus. Muitos e muitos homens que se consideram religiosos, muitas mulheres que se consideram sensíveis às coisas espirituais, continuam rejeitando, continuam resistindo à vontade do Senhor. Meus irmãos, vejam aquilo que Estevão, servo do Senhor, que foi apedrejado porque não negou o nome do Senhor, diz, antes de ser apedrejado, Estevão, em Atos 7, versos 51 e 52, diz assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos. O que é uma pessoa de dura cerviz? Lembro-me, pastor Petrônio e Rogério, do pastor Jonas Barreira de Macedo Filho, pastor mestre em Novo Testamento, já idoso, mas ele fazia questão de dizer em suas aulas de Novo Testamento: sabem o que é um povo de dura cerviz? É um povo que não dobra a coluna cervical, não se dobra diante de Deus. Eu lembro ainda hoje do pastor Jonas, com 80 e alguns anos de idade, dizendo: é importante que vocês saibam o que o texto está dizendo, que essas pessoas não queriam se dobrar diante de Deus, não queriam se curvar diante do Senhor. E o que é um coração incircunciso? É um coração que não está aberto para o Senhor, que não tem compromisso com o Senhor, porque a circuncisão é uma marca física
que o menino judeu tem de que ele pertence ao Senhor. São corações que não querem pertencer ao Senhor, são ouvidos fechados ao Senhor. Irmãos, o que Estevão disse é gravíssimo. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Duro isso, mas verdadeiro. Vocês, judeus, na história da revelação da vontade de Deus, sempre têm resistido. Vocês não podem dizer que Deus não tem falado. Vocês não podem dizer que Deus não tem tido atenção por vocês. Vocês não podem dizer que Deus não os ama. Vocês não podem argumentar que Deus está indiferente a vocês. Vocês têm resistido ao Espírito Santo. E aí Estevão diz, isso não é novidade. Vocês que estão aqui agora e querem me condenar, e de fato mataram Estevão, irmãos, após esse sermão, vocês estão fazendo aquilo que vossos pais também fizeram. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Isso, irmãos, precisa nos lembrar do Salmo 78, verso 56. Daqui a pouco eu volto no versículo 52. Vamos agora ao Salmo 78, verso 56, para que os irmãos saibam que não é uma constatação apenas de Jesus. Jesus é suficiente para nós. Mas notem, irmãos, que o que Jesus está dizendo é aquilo que outros servos do Senhor já haviam dito no Antigo Testamento. Ainda assim, tentaram o Deus Altíssimo e a Ele resistiram e não lhe guardaram os testemunhos. Vocês têm resistido aos convites de amor do Senhor. Vocês têm resistido às chamadas do Senhor para que vocês tenham uma vida no reino dEle, na presença dEle. Agora voltem para Atos 7,52. Estevão continua dizendo, qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Irmãos, isso é sério. Qual dos homens que foram fiéis a Deus que vocês não perseguiram? Citem um. Vocês hoje falam muito bem de Moisés, mas os pais de vocês resistiram à liderança e à orientação de Moisés. Vocês hoje falam muito bem de Elias, mas vocês resistiram a Elias. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo. E aqui é uma referência a Jesus. Todos que falaram da vinda do Messias foram maltratados por vocês, vocês mataram. E aqui também está uma referência de novo a João Batista, o precursor de Jesus, aquele que disse, preparem-se, porque o rei está chegando, o Salvador está chegando, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. De Jesus, vocês se tornaram traidores, vocês o rejeitaram, e tornaram-se também assassinos dele, porque vocês não tinham motivo para matar Jesus, a não ser a maldade de vocês, a não ser porque vocês resistem à obra do Espírito Santo. Verso 53, Atos 7:53, ele diz, vós que recebestes a lei, está falando de judeus, irmãos, por ministério de anjos, e não a guardastes. Meus irmãos, aqui está uma solene denúncia da rejeição de Israel ao convite amoroso do Senhor. Vejam ainda o que acontece com a igreja em Atos 12. Eu quero destacar os versos 1 a 3. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo-se isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Herodes, irmãos, era um populista. Como ele era criticado por muitos judeus, ele estava disposto a fazer tudo para ser aprovado pelos judeus. E ele percebeu que era agradável aos judeus matar os servos do Senhor. Ele matou a Tiago, e os judeus não se espantaram com isso, pelo contrário, celebraram. O que fez Herodes? Prendeu Pedro também. Meus irmãos, aquilo que Jesus apresenta na parábola das bodas em Mateus 22, é a lembrança do convite que o rei tem feito aos homens em todas as épocas, inclusive a nós hoje, pela graça dele.
pela bondade dEle. Não se permita fazer de conta que Deus não tem te chamado a uma vida na presença dEle. Não se permita fechar os ouvidos e trancar o coração ao chamado de Deus para que você viva na presença dEle e seja participante do reino eterno que Ele tem estabelecido, do qual esta igreja local é parte. Esta igreja é uma minúscula parte de um grande plano de Deus, que é a sua igreja em toda a terra. Não faça de conta que Deus não tem se lembrado de você, porque nessa noite, mais uma vez com grande amor, Ele te diz: venha para a festa que eu já tenho preparado pelo trabalho do meu Filho Jesus. É um convite, portanto, do Deus eterno, irmãos. Ele é o Rei eterno, que tudo pode, que está acima de todas as coisas. Quando Jesus apresenta nessa parábola o convite de um Rei poderoso, isso é uma referência a Deus, aquele que é Senhor sobre todas as coisas, que pode realizar uma grande festa e que pode convidar a todos e a todos saciar. É aquele que oferece o melhor banquete, e o melhor banquete é a vida eterna. Eu não tenho dúvida de que Jesus está falando acerca disso, de que Deus, em seu amor, tem chamado aos homens que vivem nesse mundo mal para algo muito diferente de tudo que eles já experimentaram. Uma longa, maravilhosa e imperdível festa, que é a vida eterna na presença dEle. Ele oferece o melhor, irmãos. Se Ele oferece o melhor, precisamos atender o convite dEle, porque não teremos um outro convite como esse. Eu quero, com muito amor, instar você, jovem, a não trocar Jesus pela empolgação da juventude. Eu sei o que é isso, o desejo de executar grandes projetos, o desejo de construir muito, o desejo de fazer muito. Talvez você se perca ao colocar-se como centro da sua vida. Não rejeite o convite de amor do Senhor por conta da empolgação da juventude. Acredite, a juventude mais bem vivida é aquela que é vivida sob os conselhos do Deus que te ama e que tem o melhor para você. Eu insto você, meu querido irmão, a não trocar Jesus por dinheiro. Eu sei que você precisa de dinheiro para comprar comida, de dinheiro para pagar a conta de energia elétrica, a conta de água e esgoto. Eu sei que você precisa de dinheiro para pôr combustível no seu veículo, ou se você não tem veículo, para pagar um transporte. Mas lembre-se que o dinheiro não deve ser o seu senhor. O dinheiro é um ótimo servo e um péssimo senhor. Se você estiver disposto a dar o seu coração ao dinheiro, você verá que ele destruirá você, como destruiu a muita gente que amou o dinheiro a ponto de sacrificar a honra, a vida espiritual, a família, a paz. Não troque Jesus por fama e poder. Não troque Jesus por aquilo que é humano. Daqui a algum tempo, se Jesus não tiver voltado ainda, você será uma geração passada, e talvez alguém num aplicativo encontre lá o seu nome, que você foi tataravô dele, mas as pessoas nem lembrarão de você, não lembrarão de mim. Tenha muito cuidado se o alvo da sua vida é fama, é poder, é reconhecimento das pessoas. Não troque Jesus por isso, não troque Jesus nem mesmo pela religião. Como é bom viver numa igreja em que nós sabemos dizer exatamente que é possível alguém tornar-se um religioso e viver longe de Jesus. É possível, meus irmãos, que alguém que se declara religioso faça aquilo que Jesus não aprova. Jesus está falando para pessoas que viviam arrotando o conhecimento das Escrituras, que constrangiam os homens com seus atos públicos de oração e de jejum. E para muitos deles, o Senhor diz ao longo de sua palavra: as reuniões de vocês eu estou rejeitando, eu não quero mais. De que me servem os sacrifícios de vocês se vocês fazem um mal, se vocês oprimem o pobre, a viúva, o estrangeiro, se vocês mentem, se vocês vendem o direito? Então, irmãos, não troquem Jesus nem mesmo pela religião. A rejeição ao convite do Senhor traz tristes consequências. Na parábola,
o Senhor nos mostra no verso 7 que o rei ficou irado, com justiça. Irmãos, aquelas pessoas haviam sido convidadas há muito tempo e disseram que iriam para a festa. Aceitaram os vestidos nobres, que custaram muito dinheiro. Agora, quando o banquete estava para começar e o rei envia a confirmação, eles dizem: não queremos saber, temos algo melhor para fazer, nós mandamos em nós mesmos, nós faremos outros negócios, nós teremos outros compromissos, pouco nos importa a vontade do rei, e até mataram os servos do rei. Meus irmãos, com justiça, o rei ficou irado e ensinou aquelas pessoas más que o que eles estavam fazendo era mal, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Deus não é retratado como um Deus implacável, cruel não, mas como um Deus justo. Mataram pessoas inocentes, eles precisam ser punidos, para que a vida humana não seja desconsiderada daqui pela frente, para que o assassinato de outros servos meus não se torne algo corriqueiro. O rei ficou irado e puniu, e disse aos servos: está pronta a festa, mas aqueles que eu convidei inicialmente não são dignos de estarem comigo. Irmãos, é a palavra de Deus dizendo que Deus não muda os seus planos, Ele é soberano, que se nós viermos a rejeitar o convite dEle, Ele não deixará de ser Deus, Ele não deixará de cumprir os planos dEle. Deus, meus irmãos, não precisa de nós. Deus é Deus. Se nós o rejeitarmos, nós lamentavelmente estaremos longe dele, que é a fonte de alegria e prazer. Mas ele terá outros a quem convidar. O sermão do apóstolo Pedro em Atos, no capítulo 2, me chama a atenção exatamente no verso 36. Pedro está falando de Jesus, e aqui diz: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Vocês rejeitaram o convite do Senhor, mas Ele continua sendo o Rei excelso. Vocês o crucificaram, mas não puderam matar o autor da vida. Vocês o crucificaram, mas Ele é Senhor sobre a vida e a morte, porque ressuscitou e provou seu Cristo, o Salvador. Comentando esse texto, comentário bíblico Moody diz o seguinte: de acordo com o costume, o convite era feito com alguns dias ou semanas de antecedência, mas a cortesia exigia que, chegada a hora, um convite pessoal fosse levado pela voz de um mensageiro. Recusar um convite na última hora era uma imperdoável infração de etiqueta. Imagina, irmãos, nós que falhamos tanto, que erramos tanto, distribuirmos convites para o casamento de um filho amado, e no dia as pessoas não aparecem, não valorizam, e aí depois pelas redes sociais nós ficamos sabendo que um decidiu ficar em casa vendo lá uma série qualquer na Netflix, o outro resolveu ir lavar o seu carro no horário do casamento. Como nós nos sentiríamos? Eu penso que todos nós nos sentiríamos desprezados, desvalorizados, desconsiderados. Agora, pense no Deus eterno que preparou o melhor, um reino celestial. E aqueles que são convidados, como os judeus, dizem: não, nós não queremos. Nós queremos a nossa vontade, nós queremos os nossos valores, nós queremos os nossos planos, nós queremos a nós mesmos. Jesus, nessa parábola, está antecipando aquilo que certamente muitos ali não acreditavam que viria a acontecer. A ideia deles é que o templo em Jerusalém jamais seria destruído, porque o templo era a habitação de Deus. A ideia firme deles é que Jerusalém jamais seria destruída, porque era a cidade do grande rei Davi. Mas o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, mais ou menos 40 anos depois de Jesus ter contado essa parábola, por ordem de Tito, filho do imperador Vespasiano, Jerusalém foi destruída e o templo também. Mais de 1 milhão de judeus morreram. Lembrem, meus irmãos, de Mateus 23, 37. Jesus estava alertando: Jerusalém, Jerusalém,
que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Vocês são punidos não porque eu não os ame, mas porque vocês não me querem. Vocês não querem o arrependimento, vocês não querem nova vida, vocês continuam pecando, rejeitando os meus profetas e vivendo a vida que vocês querem. Quantas vezes eu enviei mensageiros meus, os profetas, e vocês apedrejaram esses que eu enviei. Quantas vezes, diz Jesus, irmãos, eu quis reunir todos vocês debaixo das minhas asas, e vocês não quiseram. Meus irmãos, o Evangelho sempre diz ao homem, que o homem é responsável por sua rejeição à palavra de Deus. O Evangelho, irmãos, solenemente diz, que os homens são responsáveis por rejeitarem ao Espírito, e por negarem o chamado do Senhor. Vós não o quisestes. Nunca concluam, meus irmãos, que Deus, por maldade, abandonou os judeus. Deus soberanamente permitiu que aqueles que não quiseram vivessem a vida sem o auxílio, sem o socorro, sem o cuidado do Senhor. O convite do Deus eterno foi rejeitado, e aqueles que o rejeitaram foram considerados indignos de participarem das bodas do rei. Vejam no verso 8 da parábola, quando o Senhor diz: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Penso que aqui os judeus começaram agora a pensar: será que é mais uma indireta de Jesus para nós? Ele já fez isso conosco tantas vezes. Ele começou a apresentar uma parábola, e no fim nós nos demos mal com aquilo que ele queria dizer. Os judeus aqui, irmãos, começaram agora a pensar: ele está olhando para nós e dando uma ênfase nas palavras que nós já conhecemos. A festa está pronta, mas os convidados não são dignos. Meus irmãos, tudo que é necessário para sermos salvos já foi preparado por Jesus. Estávamos perdidos. Os nossos pecados, como diz a palavra de Deus, faziam a separação entre nós e o nosso Deus. Segundo a palavra de Deus, não havia um justo sequer entre os homens, um que pudesse salvar os homens dos seus pecados. Deus graciosamente tomou a iniciativa de vir a esse mundo na pessoa bendita, santa, perfeita, imaculada do Senhor Jesus Cristo, e oferecer-se como sacrifício em nosso lugar, substituir-nos no lugar da punição e da ira de Deus. E isso ele fez no Calvário. Talvez a limitação deste pregador não lhe permita visualizar aquilo que aconteceu com Jesus, mas eu quero tentar trazer para você uma penumbra daquilo que Jesus passou. Jesus amou crianças, estrangeiros, pecadores. Jesus instruiu os homens quanto à vontade do Pai. Jesus multiplicou pães para saciar famintos. Jesus acalmou o vento e o mar para aqueles que estavam em pânico. Jesus curou enfermos e ressuscitou Lázaro, já morto, após o terceiro dia. E o que foi dado a Jesus como resposta por tão grande amor, você sabe. Jesus foi maltratado com palavras, as mais terríveis palavras que não caberiam a um criminoso foram direcionadas a Jesus. Chamaram Jesus de chefe dos demônios. Jesus foi maltratado com planos do governo e dos líderes religiosos. Colocaram Jesus na lista dos grandes ameaçadores da ordem. Jesus era o primeiro nessa lista. Jesus foi maltratado com atos. O corpo santo de Jesus foi chicoteado. Jesus recebeu uma coroa de espinho que lhe feriu a cabeça e lhe fez sangrar muito. Ele perdeu muito sangue. O corpo de Jesus foi surrado, e na ponta do chicote havia peças pontiagudas de ferro que rasgavam o corpo de Jesus. Sob o sol escaldante da Palestina, foi dada a Jesus uma pesada cruz,
uma parte da cruz tão pesada que ele, em seu corpo já debilitado, teve dificuldades em carregar. Jesus foi colocado sobre a cruz e teve muita sede. Lhe negaram um pouco de água, deram-lhe apenas vinagre. Jesus sentiu sobre si o peso dos pecados que ele carregou, pecados que eram nossos. Jesus expirou. Jesus se entregou por nós. Tudo o que é necessário para que você tenha o perdão de Deus, paz com Deus, seja salvo, já foi providenciado por Jesus. Ele morreu em seu lugar, cumprindo a lei de Deus, que diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, que diz que é necessário que uma vida pura seja dada para redimir vidas impuras. Jesus cumpriu a lei de Deus. Tudo o que você precisa para participar do reino dele já foi providenciado por ele, mas você precisa vir pela fé e apresentar-se como um filho dele, para que agora e por toda a eternidade você participe do banquete do rei. Muitos convidados já têm dito ao Senhor que não acreditam que o banquete dele é maravilhoso. Irmãos, quantas infames, ingênuas, ilusórias imagens do céu já nos pintaram, de um lugar monótono, totalmente branco, com anjinhos batendo as asas e tocando harpas. E olha que eu gosto muito de harpa. Essa igreja, anos atrás, recebeu um harpista, o irmão Narciso, e é lindo. Mas, irmãos, vejam que os homens pintam do plano de Deus. Eu posso dizer a você que tudo que você já conheceu de beleza nesse mundo não é mais do que um aperitivo se comparado com o céu. Tudo que há de mais perfeito, de mais belo, de mais harmonioso, de mais gracioso, tudo que pode trazer deleite à sua alma, você encontrará na presença de Deus, em quem você estará firme por toda a eternidade, sem que haja possibilidade de você pecar, perder alguém amado, sofrer, chorar, adoecer. Deus nos trará de volta o Éden que por conta do pecado foi perdido. Ele será o céu. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz que o rei não mudou os seus planos. Diz aos servos: saiam agora por todo canto e vão para as encruzilhadas. Quem vocês encontrarem à margem, quem vocês encontrarem, ainda que estejam mal vestidos, os muito pobres, digam: venham, entrem para a grande festa do rei, porque ele não deixará de celebrar as bodas do seu filho, porque ele não mudou os seus planos, porque o coração dele cheio de alegria, cheio de bênçãos para compartilhar, está pleno de vontade de realizar o banquete. Verso 10, saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todo mundo que puderam encontrar, bons e maus. A sala do banquete ficou cheia, repleta de convidados. Meus irmãos, muitos convidados jamais teriam como dar um presente, dar coisa alguma em troca do convite especial. Saiba que Deus te conhece e Ele sabe que você não tem como dar nada em troca da salvação. Por isso a salvação é de graça. Você tão somente precisa responder com fé. É o que a parábola nos diz. Não foi pedido aos pobres: levem um grande presente. Não, só foi dito: amem o convite do rei, obedeçam o rei, aceitem o chamado do rei. E é o que o Senhor nos diz hoje. Ele sabe que Ele, sendo Senhor de todo ouro e de toda prata, não precisa do nosso ouro e da nossa prata. Ele sabe que, sendo todo glorioso, não precisa da glória humana. Deus não te pede pagamento pela salvação, não te pede que você realize grandes obras. O chamado do Senhor é para que você creia e o obedeça por amor. Esse é o chamado de Deus. Muitos convidados, irmãos, jamais se imaginariam no banquete especial, e aqui Jesus está dizendo: vocês judeus têm rejeitado o convite dos meus servos, mataram João, estão se preparando para me matarem, e matarão outros que virão, Tiago, Estevão, Paulo e tantos outros. Vocês rejeitaram.
mas todos quantos receberam o Filho de Deus, os que creem no nome dele, serão chamados de filhos de Deus, receberão o poder de se tornarem filhos de Deus. E aqui Jesus está dizendo: vocês judeus não imaginam gentios no banquete do rei, mas se eles vierem a crer, eles estarão no banquete. E olha nós aqui, irmãos, brasileiros no século 21, participando do banquete do Senhor, e desse banquete seremos participantes eternamente, porque fomos salvos por Jesus, porque Jesus nos perdoou, porque Jesus nos aceitou, a nós que rendidos a Ele confessamos a nossa fé nele. Esse convite é um convite para quem obedece o chamado do rei. Prepare-se. O rei providencia vestes adequadas. Por toda a palavra de Deus é dito que nós devemos nos apresentar diante de Deus da forma como Deus quer, como Deus aprova. Vejam, por exemplo, Isaías 61, verso 10. O Senhor diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Que vestes são essas? Quais são essas vestes? Nós precisamos nos vestir das vestes da humildade. Vejam Mateus 8, versos 11 e 12. Como devemos nos apresentar na festa do rei? Não usar essas vestes, irmãos, é um sinal de descaso e de desobediência. Como então devemos nos apresentar? Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Verso 12: ao passo que os filhos do reino, os judeus, serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Há muitos que conhecem a palavra do Senhor, mas humildemente não buscaram ao Senhor. Devemos nos apresentar com vestes de santidade. O que significa ser judeu? Segundo a palavra de Deus, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles circuncisos de coração, são aqueles que obedecem ao Senhor, são aqueles que temem o Senhor. Precisamos, sendo convidados para o reino de Deus, nos apresentar com vestes de humildade, de santidade e também de temor, de respeito diante do Senhor. Não de medo, mas de respeito. Vejam que o Senhor diz, por meio da revelação que dá a João, ao falar da igreja de Sardes, Apocalipse 3, verso 4. Uma das igrejas da Ásia, às quais o Senhor Jesus revelou a sua vontade. Apocalipse 3, verso 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Gente que tem rejeitado o pecado, gente que tem amado o Senhor e vivido uma vida santa, gente que dá crédito à palavra e à vontade de Deus. Irmãos, o tema das vestes que usaremos eternamente é o tema que trata de um símbolo, aponta para aquilo que há no coração do redimido. Vejam ainda Apocalipse 7,14, ao falar dos crentes redimidos no céu é dito: respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Louvado seja o Cordeiro de Deus. É possível lavar vestes imundas no sangue do Cordeiro. Se você tem pecado contra o Senhor, é possível que você se arrependa e seja perdoado hoje. Você que tem vivido segundo os conselhos do seu coração, você que tem amado esse mundo a ponto de praticar toda a maldade desse mundo, é possível que hoje, crendo em Jesus, Ele lave no sangue dele a sua alma. Veja ainda Apocalipse 19, nos versos 7 e 8, como a palavra de Deus insiste na forma como nos apresentaremos diante do Deus Santo. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória,
porque são chegados as bodas do Cordeiro, o encontro eterno com Jesus, a vida eterna com o Senhor Jesus, cuja esposa a si mesma já se ataviou, a igreja se preparando para a festa no céu, no encontro com o seu Senhor, com o qual estará eternamente, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. E a palavra de Deus não nos deixa em dúvida, fala-nos desse símbolo, o interpreta assim: porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Como devemos nos apresentar diante de Deus? Como justificados, gente arrependida de verdade, gente contrita de verdade, gente que ama o Senhor de verdade, gente que quer usar as vestes que o Rei nos tem dado para que entremos dignamente na sua festa. Lá no verso 11, entrando porém o Rei, Mateus 22, 11, entrando porém o Rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um intruso, um homem que diz: tudo bem, o Rei me chamou, eu vou, mas eu vou ao meu modo. Talvez, irmãos, ele não tenha colocado em seus planos participar da festa do Rei. Ele estava no campo, tratando de animais, cuidando da terra, sujo, maltrapilho, do jeito que estava, foi. E o Rei diz: olha, aqui na minha festa as coisas são o meu modo, não ao modo dos homens. O Rei saiu para ver os que estavam à mesa e notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem ter o cuidado de vestir vestes brancas adequadas? E ele não sabia o que dizer. E por que não sabia o que dizer? Porque ele sabia que o Rei havia estabelecido que a participação no seu banquete, na sua mesa, teria que ser feita com respeito ao Rei, considerando a vontade do Rei. Então o Rei ordenou aos serventes: tirem daqui, lancem para fora daqui, ele não terá os privilégios e o prazer da minha mesa. Meus irmãos, não usar as vestes era um sinal, antes de tudo, de desobediência, de desrespeito, de descaso. É preciso que, ao ouvirmos o chamado de Deus que Ele faz nessa hora mais uma vez, digamos com alegria: queremos participar, Senhor, e nós te alegraremos, com vestes de santidade, com vestes de humildade, com vestes de temor, com vestes de coração sinceramente entregue diante do Senhor. Assim como fez o servo da parábola, nós, servos de Deus, precisamos sair por aí dizendo: Deus, em sua graça, tem chamado os homens a que se arrependam e pela fé se acheguem a Ele. Nós precisamos insistir e apelar aos homens para que aceitem o convite do Senhor, e aceitando, sejam bem-aventurados. Verso 14: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos têm ouvido, mas poucos são parte do reino eterno do Senhor. O verso 15 nos mostra que, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. É gente que, ao ouvir a palavra de Jesus, ficou muito chateada, enraivecida, e não se dobrou, continuou sendo povo de dura cerviz e de coração incircunciso. A minha oração é que nessa noite você possa ter um vislumbre da graça de Deus e perceber que Deus, em seu amor, tem preparado uma vida eterna e tem te chamado. E se você estiver disposto a aceitar com alegria o convite do Rei e vier a se vestir de humildade, de temor, de fidelidade, de submissão, de obediência, você será bem-vindo na festa do Rei. Essa festa vai começar. Creio em Cristo e participem dela.